Sejam bem-vindos a um novo, bem, não diria vídeo, mas estamos aqui a experimentar um novo formato hoje, experimentar um formato mais podcast, em estilo áudio. Portanto, relaxem, se for de manhã, peguem no vosso cafezinho, no vosso pequeno almoço, coloquem uns fones, descontraiam a ouvir. Se for de noite, não sei, apaguem as luzes, metam umas luzes mais fraquinhas. Sentem-se, deitem-se, façam o que quiserem, estejam aqui a ouvir, a descontrair. Hoje vamos ter mais aqui uma conversa sobre cinema, porque é essencialmente aquilo que acaba por o conteúdo mais premente no meu canal. E hoje vamos estar a falar de um daqueles realizadores que para mim marcou completamente a história do cinema, é um dos meus realizadores favoritos. Vamos ali para a zona da Ásia, mais concretamente para o Japão, anos 50, e vamos falar de modernidade. Modernidade, que é um período da história do cinema que veio a seguir ao período clássico. No fundo tem as suas próprias características, e eu hoje venho aqui falar então de Yasujiro Ozu. Foi um realizador japonês que atravessou no fundo o período clássico e o moderno. Portanto ele foi um dos pioneiros, digamos assim, na transição desses dois períodos do cinema na Ásia, no Japão. Não vou falar, obviamente, de toda a sua filmografia. Vou falar concretamente de um filme chamado Primavera Tardia, em inglês Late Spring, em japonês não faço ideia. E dentro desse filme, muito especificamente, de um certo que já vou falar mais à frente, e que, atenção, apesar disto ser em formato áudio, o certo vai passar no ecrã daqui a uns minutinhos. Como eu estava a falar, o cinema de Yasujiro Ozu tem características bastante próprias, desde aspectos mais técnicos, como o tipo de planos, que são normalmente planos fixos, mais próximos ao chão, até aos próprios temas que são abordados ao longo dos seus filmes. Ele possui, portanto, uma vertente bastante moderna e crítica do clássico e tradicional, podendo por isto ser considerado um autor da modernidade cinematográfica. Um dos filmes que eu considero ser um bom objeto de estudo deste período, como eu já falei, é o Primavera Tardia. Foi um filme lançado em 1949 e que possui várias das suas características. É um filme que, se vocês ainda não viram e se no fundo gostam de estudar o cinema, de ter noção daquilo que foi a evolução do cinema ao longo dos vários anos, se gostam de cinema asiático, japonês, aconselho-vos vivamente a ver. É um filme mesmo muito, muito bom. É dos meus filmes favoritos, principalmente no caso do Ozu. E é um filme que, no fundo, fala um pouco sobre o casamento e sobre Noriko, que é a protagonista do filme, que tem 27 anos e que vai casar, mas que no fundo aquilo que ela quer é continuar a cuidar do pai, que é um pai já viúvo. Pronto. Para mim, este é um filme que tem a preocupação central de subverter e de questionar o papel da mulher na sociedade da época no Japão e a própria tradição. Neste caso, o casamento, que acontecia muitas vezes por imposição de alguém, normalmente familiares, como já devem ter conhecimento mesmo na própria cultura portuguesa, e não necessariamente por amor. A Noriko é, no fundo, infantilizada enquanto solteira. Ela aparece quase sempre a rir, mesmo quando diz coisas sérias ou mais controversas, ou até se críticas a outras personagens, o que enfatiza, no fundo, o papel do casamento na transformação de uma menina numa mulher. E é curioso o uso de um outro tipo de relação, o de pai e de filha, para fazer essa subversão. Ao longo da sua carreira, as histórias de Ozu foram sendo afuniladas para o tema do universo familiar, captando no fundo as contradições entre a permanência da tradição e a afirmação da modernidade. Ou seja, Ozu, no fundo, como eu já referi, atravessa dois períodos: o do cinema clássico e, progressivamente, o da modernidade, sendo Primavera Tardia um dos filmes que se tornou pioneiro nessa transição. Para fazer este paralelo com a modernidade cinematográfica, eu escolhi o certo final da obra, a sequência final da obra, que é esta que vai aparecer agora.
お帰りなさいまし。ただいま。お嬢さん、ご無事にお立ちなさいましたですか。おかげさまで。そうですか。本当におめでとうございましたですよ。どうもいろいろありがとう。いいえ。では、おやすみなさいまし。生さんによろしくね。じゃあ、おやすみなさいまし。おやすみ。Este é um certo que, mesmo não sintetizando todos os temas que aborda, possui características muito notórias. E como vocês viram, é um certo muito curioso, porque apesar de realmente nós não vermos muito a acontecer, ao mesmo tempo há muito que está ali, há muita informação, há muitas emoções, digamos assim, subtextualizadas nas ações de que eu vou falar agora. Apesar de não haver uma lista objetiva e muito concreta das características específicas da modernidade, existem algumas linhas guia que se prendem essencialmente com o olhar do autor perante o seu tempo. Este é já um dos primeiros aspectos deste período cinematográfico. O facto de assentar numa ideia de absoluta liberdade e, portanto, não se poder pensar como uma entidade monolítica, mas sim como uma tendência, onde diferentes filmes possuem características em comum, mas ao mesmo tempo possuem características próprias que os distinguem dos outros do mesmo período. Algo muito contrário ao período clássico, em que existem regras muito específicas e que, portanto, no fundo, é isso que significa o clássico, é obedecer a um conjunto padronizado de regras. No caso da modernidade, existem algumas características em comum, mas depois cada filme cria o seu próprio universo, cria as suas próprias regras. Isto é a modernidade. Sendo um cinema em que o autor reflete sobre a própria sociedade, é natural que não exista uma regra clara na sua forma, visto que cada sociedade e cultura acaba por possuir características distintas. Existe uma recusa da tradição, não só nos temas abordados na obra, como na própria forma de produção dos filmes e, portanto, das construções dramatúrgicas que procuram proporcionar momentos emocionais fortes, catárticos e um envolvimento fácil com o espectador. A narração configura-se como menos agitada, desprovida dos altos e baixos típicos de um esquema de decoupage clássico, em que nós temos os vários plot points, portanto, e que acaba por ser tudo muito mais causal, e aqui no cinema moderno é um cinema muito menos consequencial e muito mais paratático. Existe uma tendência para se debruçar sobre a personagem, havendo contudo uma certa carência
de traços psicológicos muito vincados e genuínos. O tal realismo psicológico, portanto, criticado por Truffaut no texto que ele lança nos Cahiers do Cinema, que é a revista mais importante de cinema, e o texto chama-se Uma Certa Tendência do Cinema Francês, mas que no fundo é um texto também precursor daquilo que é a corrente vanguardista mais importante da modernidade na França, que é a Nouvelle Vague, a Nova Vaga. E portanto, nesta modernidade, a personagem é vista de fora e é representada objetivamente, não a partir da sua subjetividade. No excerto que eu selecionei, existe, portanto, um claro debruçar sobre a personagem, que chega sozinha, que se senta na cadeira e que corta a maçã. Não existe uma busca pelo clímax ou pela catarse, mas sim o naturalismo e a imersão através do cotidiano. O uso do cotidiano como forma de alcançar emoções, de questionar. Existe, portanto, no culminar de todos os acontecimentos do filme, que causam um natural abalo nas personagens, um momento final em que, enquanto no cinema clássico talvez pudéssemos observar alguém chorar muito expressivamente, aqui vemos um pai que acaba de se separar de uma filha com quem esteve toda a vida e que se encontra a cortar uma maçã sentado numa sala em frente a uma janela. Portanto, é visível o poder que os elementos simples e que à partida não codificados para uma determinada emoção, como cortar a maçã, que é um ato totalmente banal, que não está associado propriamente a nenhuma emoção específica, mas que neste excerto assume, e também de forma global, neste período cinematográfico, essa codificação. Existe um cuidado na subtileza dos gestos, na velocidade a que são feitos. A quietude, o silêncio, o próprio ato de cortar uma maçã são uma ressonância do interior da personagem. Depois temos um outro elemento também neste período, que é a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a guerra deixou uma fissura no mundo, em especial no Japão, e tem um grande reflexo no filme. Existem linhas de diálogo de algumas personagens que fazem menção à guerra, por exemplo, e, portanto, quer isto dizer que a modernidade e o próprio filme refletem uma sociedade em reconstrução. Em consequência, existe também o espelho de uma ocidentalização do Oriente, que noutras partes do filme Ozu mostra através de placas, de sinais, com nomes ingleses. Por exemplo, há um plano de uma placa com a mensagem Drink Coca-Cola, ou de forma mais subtil, a menção do Country Club, que é um espaço com um nome inglês, mas que se encontra no Japão. Apesar disso, existe ainda uma clara distinção entre o Oriente e o Ocidente na expressão das emoções. Não existe no excerto uma expressão externa das emoções de forma vincada. Isso é feito através de ações simples e cotidianas, como cortar a maçã, que adquirem um outro significado pelo contexto em que são colocadas. Curiosamente, isto leva-me também ao texto de Giuseppe de Santis, mais um texto precursor de uma corrente vanguardista, neste caso na Itália, portanto o neorrealismo italiano. O texto chama-se Por uma Paisagem Italiana, e este texto foca-se na importância da paisagem em que o homem se inscreve e vice-versa, sendo esta a relação entre ela e o próprio homem, em que a sua interação é mais do que a soma das partes. Todo o excerto é marcado pela ausência da filha, a falta da máquina de costura no corredor vazio, os planos enquanto a maçã é descascada, que segundo Bordwell, que é um dos autores mais importantes a nível mundial na análise cinematográfica, estes elementos fazem um paralelo com os planos de Noriko no quarto a chorar, depois do pai dar a entender que se iria casar novamente, ou o plano final das Ondas do Mar, que remetem para o passeio de bicicleta com Hattori. Portanto, eu estou aqui a fazer umas referências ao filme que talvez sejam difíceis de acompanhar se vocês não o virem, se vocês não o tiverem visto, mas vejam, e se for preciso depois voltem ao vídeo e tentem pensar um pouco sobre aquilo que eu estou a dizer, porque acho que também é importante pensarmos e refletirmos e discutirmos, e não temam em comentar a vossa opinião aí em baixo nos comentários. Voltando para o cinema moderno, outro aspecto do cinema moderno é a sua tendência para o plano, para o enquadramento, para a câmara enquanto narradora, mais do que propriamente para a montagem. O cinema de Ozu tem uma estética muito singular. Geralmente é baseado em planos fixos, com a câmara baixa, ao nível dos olhos de alguém sentado no chão, como eu já tinha referido no início do podcast, e possui um ritmo muito lento. E a junção destas características confere aos seus filmes um ar de contemplação. E isso não passa despercebido nesta cena. Os movimentos lentos, o ritmo do andar, a demora a entrar em quadro no primeiro plano do interior da casa, o tirar o casaco, cortar a maçã. Existe um olhar muito contemplativo sobre o mundo. E é através desta posição contemplativa, de um olhar exterior sobre a realidade, que é permitido um cinema com uma dimensão reflexiva e interrogativa que coloca o homem diante das transformações sociais.
Este novo cinema coloca-se a si próprio em cena e autorreferencializa-se, tornando-se, em suma, num metacinema. No fundo, a modernidade cinematográfica é uma reflexão a respeito de tudo o que acontece entre a câmara que filma a realidade e a realidade que é filmada. Porquê buscar uma felicidade padronizada quando já se é feliz? Porquê que isso é egoísta? Porquê que a verdadeira felicidade é a que é imposta pela sociedade? Isto são algumas das questões que eu sinto que o filme propõe ao espectador e a si próprio. Mais do que um cinema do espaço, é um cinema do tempo. Existem alguns momentos em que parece não acontecer nada, como a imagem do interior da casa, sem que ninguém apareça em campo, como referido anteriormente. Contudo, esses momentos mortos, aparentemente mortos, mas que na verdade pouco são, possuem uma importância extrema. Estes tempos possuem tanta importância como os tempos fortes. O espectador tem através deles a impressão de viver a realidade no ato desta se fazer, um sentido de contemporaneidade com aquilo que é representado diante dos seus olhos e não tanto de estar perante uma obra estruturada em função de uma temporalidade que é construída a posteriori através da montagem. O cinema moderno, no fundo, aceita a ambiguidade e o caráter indecifrável do real, fundamentando-se num gesto mais documental do que teatral, mais fenoménico do que transcendental. Assume a confusão que nasce da observação da ausência do sentido que se faz notar no mundo. Recusa-se a conduzir o espectador pela mão. E, portanto, é um cinema do caos da realidade. Um cinema que se prende sobre o que acontece, sobre aquilo que é. Indo agora mais para o próprio ato de cortar a maçã, existe algo nele que nos impele a sentir mágoa, a ter vontade de chorar. O grande plano de um rosto que resiste à tentação de sentir a falta da filha através de uma ação banal. E por fim, quando não consegue resistir mais e se deixa abater sobre os seus sentimentos, deixando cair a cabeça, é captado num plano onde pouco se vê dele, onde o espectador pode assumir a presença de uma espécie de vergonha ou medo dessa externalização. Pode fazer-se ainda uma análise mais profunda, admito, sobre o risco até disto se tornar pretencioso ou abusivo, mas em que o próprio ato de descascar uma maçã, além de num sentido mais prático, poder aproximar-se do facto de que agora o pai está sozinho e tem de desempenhar as tarefas do dia-a-dia, que antes era a filha que fazia e que agora ele não pode estar dependente dela, num sentido mais figurativo e metafórico, pode estar associado à ideia de impermanência, de desapego e de constante mudança, à aceitação da separação e o entendimento de que se deve seguir em frente. Na modernidade, no fundo, o espectador tem quase sempre diante de si a consciência do devir de todas as coisas e da necessidade que o homem tem de aceitar essa transformação como uma condição inelutável da existência. Esta cena nada mais é do que isto, uma aceitação do livre curso da vida. Mais um exemplo disso é o último plano, das ondas do mar, que de forma repetitiva e constante desenham um movimento incessante e cíclico da vida, indiferente às experiências humanas. Este fenómeno da aceitação da transitoriedade dos momentos e da própria vida que acontece na cena é aquilo que acontece também no próprio período da modernidade, o encerramento de um período para se iniciar outro, o fecho de um ciclo e o começo de outro. Isto está intimamente ligado aos ritos de passagem, que é um tema muito frequentemente incrustado nas obras de Ozu. Fica-se muitas vezes com a sensação de que há um ciclo que se encerra na vida das suas personagens e que um novo se inicia. O antropólogo alemão Arnold van Gennep, que teorizou este conceito de ritos de passagem, no fundo caracterizou, só para aqueles que não saibam o que é este conceito de ritos de passagem, no fundo são as cerimónias que acompanham as crises de vida de um indivíduo. Um agrupamento de sequências cerimoniais que acompanham a passagem de uma situação para outra e de um mundo cósmico ou social para um outro. Frequentemente, as narrativas de Ozu, em especial neste filme, Primavera Tardia, são centradas numa dificuldade de mudança por causa de um ritual que não se cumpre ou que, à luz da sociedade da época, é tardiamente cumprido. Pois é essa mudança que causa o sentimento de um ciclo que encerra e de um novo que inicia. Acresce a esta dificuldade natural de mudança, o tempo de uma decisão até por fim o ritual se cumprir, a tensão entre a comunidade e a nova geração. E essa tensão torna difícil a sobrevivência do velho, que é normalmente representada por membros mais antigos da família e da comunidade associados à ideia de ritual, perante o novo, que é no fundo dramatizado nos filhos e que representam a modernidade do pós-guerra. Esta tensão é sentida noutros momentos do filme, num confronto claro entre Noriko e personagens mais velhas, com visões mais arcaicas e tradicionais. No fundo, para mim, a personagem com mais destaque neste papel é, sem dúvida, Masa Taguchi. Apesar de, a um primeiro olhar, parecer um certo simples, na verdade, transborda uma certa modernidade, ainda numa fase precoce, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, como eu referi há pouco.
e permite aceder a muitas questões sobre aquilo que significa de facto ser moderno, a vida e a arte. Tanto questões colocadas pelo próprio autor, como a possibilidade que ele abre ao espectador de ele próprio se interrogar.